Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o João Gabriel Desiderato, advogado criminalista. Esse é o episódio de número 36 do AdCrim Podcast, podcast voltado à advocacia criminal. Seguimos firmes aqui com o nosso projeto, hoje é dia 26/12 de 2024, e estou eu aqui novamente gravando um vídeo para vocês, passando um pouco do pouco conhecimento que eu tenho, para que vocês possam aí compartilhar com os amigos, para que vocês possam aprender um pouco durante essa minha trajetória. E o que eu vou falar hoje, nesse rápido episódio desse podcast, é sobre o uso de algemas e o relaxamento da prisão. O que acontece? O uso de algemas e o relaxamento de prisão são dois temas extremamente importantes e relevantes no âmbito do direito penal. São temas que todo advogado que pretende advogar na área criminal tem que saber, tem que dominar, porque a prisão, o uso de algemas, ele vai acontecer em diversas situações, na prisão em flagrante, na audiência de custódia, na audiência de instrução, no plenário do tribunal do júri, e o advogado ele tem que saber se posicionar com relação ao uso dessa algema, se é estritamente necessário ou não, tá? Sob pena, obviamente, do relaxamento de prisão. E o que diz, existe uma súmula do STF, do Supremo Tribunal Federal, perdão, súmula vinculante número 11, eu vou fazer a leitura dessa súmula para vocês entenderem a questão do uso das algemas, do uso de algemas. Só é lícito, então, o que diz a súmula, estou fazendo a leitura agora, só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Ou seja, traduzindo, o uso da algema no preso, na pessoa que está ali, eu vou usar hoje especificamente o exemplo da prisão flagrante e da custódia, tá? Mas isso se aplica nas outras modalidades que eu falei, de audiência. O uso de algemas ele deve ser excepcional, tá? Então, se você pegar aqui o começo, tem que haver ali o uso de algemas apenas em caso de resistência, é o que diz exatamente a súmula vinculante número 11 do STF, em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia por parte de presos terceiros. Então, tem que ter um fundado receio de que isso possa de fato acontecer. Não basta simplesmente o preso estar com algema e falar, tem risco. Ou a autoridade falar, ou a autoridade policial, ou a autoridade da justiça, né, poder judiciário, falar, esse preso apresenta risco e pronto. Não, tem que ser um risco fundado e comprovado. Então tem que haver a comprovação desse risco, desse receio, tanto da integridade física do próprio preso, quanto de terceiros que estão ali envoltos no ato, certo? E não basta isso, essa excepcionalidade, a própria súmula número 11, ela prevê ali na sua parte, do meio para o final, essa excepcionalidade do uso de algemas. Então, fique claro novamente, é exceção o uso de algemas, ou deveria ser, na prática, não é muito o que acontece. A excepcionalidade do uso de algemas tem que ser justificada por escrito, tá? Senão o ato é nulo, senão a prisão é relaxada, pode vir a ser relaxada. Então, se não houver esse fundado receio de forma comprovada e a excepcionalidade do uso de algemas for feita de forma não for feita de forma justificada no processo, por escrito, enseja aí uma prisão ilegal, passível de nulidade e de relaxamento. Então, a defesa tem que ficar atenta nesses dois pontos, tá? São dois pontos de extrema importância. A defesa tem que ficar atenta se de fato existe a excepcionalidade, tá? E se essa excepcionalidade ela foi reduzida a termo, foi escrita pelo magistrado, pela autoridade policial, para que de fato esse uso de algema possa ser legal. Caso contrário, é ilegal, passível de nulidade, que consta exatamente na súmula 11 do STF, e de responsabilização da autoridade
que tenha feito mantido o uso de algemas de forma irregular. Então, fique atento, caso você perceba que o uso está sendo de algemas com o seu cliente ou com a sua cliente está de forma irregular, não respeita, principalmente esses dois requisitos que eu trouxe para você, é passível de nulidade e relaxamento de prisão. Você faz o pedido para brigar pela nulidade dessa prisão com o uso dessa algema de forma ilegal. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem sugestão de algum tema, mandem. Dentro do meu pouco conhecimento, eu vou tentar passar para vocês o que eu sei a respeito do tema sugerido. E a gente vai se falando até o próximo vídeo. Um abraço, até mais.